Vamos lá. Nós vamos no encontro de hoje, já começando o estudo do nosso conteúdo programático, da nossa disciplina, tratar de questões terminológicas e introdutórias a respeito do que se chama de modo geral, como se denomina em geral essa nossa disciplina, esse nosso semestre, costumeiramente se referem a esse módulo, a esse semestre, como sendo o de processo de conhecimento. E é necessário que nós façamos uma pequena divagação, algumas considerações a respeito de um movimento recente do ponto de vista histórico, que é o do sincretismo processual ou do processo sincrético. Então eu quero recordar aos senhores algumas considerações que lhes foram passadas em Teoria Geral do Processo. Eu não lembro bem exatamente se eu fui o professor dos senhores de Teoria Geral do Processo, agora tem uma infinidade de alunos de diversos campos. Claro que eu não posso transformar a aula de hoje em Teoria Geral do Processo, mas alguns elementos nós vamos ter que recordar. Como, por exemplo, o fato de que a Teoria Geral do Processo ela se dedica ao estudo de 3 institutos: o direito de ação, o exercício da jurisdição e o processo. Então, o direito de ação, vamos assim dizer, quase que como um pontapé inicial, é o início do procedimento. Richard, que maravilha, obrigado pela sua lembrança. Acabei de botar aqui para gravar, tá, meu amigo? Então vou até voltar, resumidamente, do início, já que agora começou a gravar. Muito obrigado, Richard. Viu como é que funciona? Nós vamos falar aqui do que se chama, da forma como se chama em geral essa disciplina, que é do processo de conhecimento. E aí, para tanto, nós vamos ter que fazer uma pequena divagação, uma evolução histórica do processo, para que nós cheguemos à fase inicial, que é a do sincretismo processual, a do processo sincrético. E será necessário recordar de algumas ideias básicas de teoria geral do processo. Para maiores considerações, os senhores podem obter, vou fazer aqui um resumo, tá? Mas para maiores considerações, os senhores podem obter na minha plataforma acadêmica, como eu indiquei para os senhores, no meu canal do YouTube, como eu indiquei para os senhores. Lá tem diversos vídeos a esse respeito, tá? Eu não posso transformar esse nosso encontro de hoje em um semestre inteiro de TGP, evidentemente que não. Eu vou passar algumas informações básicas que os senhores já devem conter. O direito de ação, como eu lhes disse, ele pode ser visto como o pontapé inicial, o início do procedimento. O início do procedimento que, ao final, em regra, ao final, vai reclamar, vai resultar no exercício da jurisdição, a concretização do direito pelo Estado. E o que liga um ponto ao outro é o processo. Por isso que o direito de ação é visto junto com a jurisdição em TGP1 e TGP2 se dedica todo ao estudo do processo, tá? Bom, é bom recordar também um conceito elementar que nós temos, que vincula, que liga o Instituto do Direito de Ação com a jurisdição, que é o princípio... Espera aí que não está marcado ali. Princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, dá no mesmo, são sinônimos, que estão representados lá nos artigos 141 e 492. Sempre que eu colocar só o artigo é porque é o CPC, né? É o nosso diploma base. Quando for qualquer outro veículo normativo, qualquer outra lei, ou mesmo a Constituição, eu coloco. Se fosse a Constituição, por exemplo, eu colocaria vírgula CF, Constituição Federal. Se fosse o Código Civil, eu colocaria vírgula CC,
ou vírgula CDC, se fosse o Código de Defesa do Consumidor. Sendo o Código de Processo Civil, para que a gente adote aqui a filosofia do Jaiminho, lembra-se do Jaiminho, do Chaves? Para evitar a fadiga, para dar dinamismo e ser mais rápido, eu coloco só o número do artigo. Então esse é um código, um código de diálogo, de comunicação, que é importante que a gente estabeleça. Sempre que aparecer só o número do artigo, é porque se trata do Código de Processo Civil. Então lá nos artigos 141 e 492 do CPC, os senhores encontrarão a manifestação normativa desse princípio da congruência, da correlação, da distrição. Que significa, ao final, que o juiz exerce a jurisdição nos moldes do que foi pedido pela parte. Então há um vínculo entre aquilo que é pedido pela parte quando a manifestação do direito de ação e aquilo que vai ser julgado pelo juiz, pelo julgador, quando dá definição do direito. Tanto é assim que quando o juiz não observa essa vinculação, há um vício, né? O vício da sentença, o vício de congruência, que pode ser representado pelas sentenças citra petita, extra petita ou ultra petita. Isso, em geral, é falado lá em Teoria Geral do Processo, mas, de todo modo, nós vamos voltar isso aqui nesse semestre, quando do estudo da sentença. Tá? Bom, vamos voltar aqui àquela relação entre direito de ação, jurisdição e processo. Eu acabei de falar que nós temos esse princípio da congruência. Então vejam bem, existem 3 modalidades de tutela jurisdicional, 3 modalidades de jurisdição, que são a cognição, a execução e a cautelar. Nós temos, portanto, a tutela cognitiva, da qual nós falaremos melhor logo mais adiante, a cognição. Nós temos a tutela executiva, que os senhores verão em Processo Civil 4, execução, a tutela executiva, o tema execução ele é abordado em Processo Civil 4, lá no 9º período, e a cautelar os senhores viram em TGP. Na verdade, conceitos básicos, considerações introdutórias, distinções sobre cada um desses institutos, é passado em geral. O que é PP? Ah, é princípio, Kelly. A Kelly pergunta, prof, o que é PP? É a sigla de princípio. É aquela lógica que eu acabei de mencionar para vocês para evitar fadiga, né? Princípio, PP. Princípio da congruência, princípio da correlação ou princípio da distrição é o que está lá em cima, tá? Siglas. Bom, o que é a tutela cognitiva? A cognição nós vamos ver melhor adiante, é o próximo tópico, inclusive, tá? Mas só para diferenciar os institutos. O que é a tutela cognitiva? É aquela na qual se busca a definição do direito, a certificação do direito. O que é a tutela executiva? É aquela na qual se busca a materialização, a efetivação, os efeitos práticos da obrigação reconhecida. Então, quando há um inadimplemento de uma obrigação, é possível que se busque a sua execução em juízo e o juiz vai agredir o patrimônio do devedor para fins de satisfazer a obrigação. Percebam aqui, inicialmente, muito en passant, que a cognição ela é abstrata, ao passo que a execução ela é concreta. Na cognição, o máximo que o juiz faz é afirmar o direito, julgar em um sentido ou em outro, procedente ou improcedente, procedente em parte, dizer quem tem razão. E na execução, o juiz, já vou dar a palavra a Kelly, meu amigo. E na execução, nós temos o exercício de uma jurisdição de natureza concreta. O juiz vai buscar transformar aquilo em realidade. Por fim, a tutela cautelar é aquela na qual se busca a efetivação de um processo. Então, a tutela cautelar, ela tem uma natureza instrumental. O processo em si, ele já tem uma perspectiva instrumental, né? Todo o processo serve de instrumento para o exercício da jurisdição. E é comum que se diga que a cautelar ela tem uma instrumentalidade ao quadrado, porque a cautelar serve como um instrumento da efetividade de um outro processo. Então ela é instrumento de algo que vai ser instrumento. Então por isso que se diz que a cautelar ela tem essa característica da instrumentalidade ao quadrado. Então a tutela cautelar
é aquela na qual se busca proteção, uma cautela à efetividade de um processo. Essa é uma distinção básica, muito rapidamente, muito resumidamente, de cognição, de execução e de cautelar. Diga, Kelly, minha querida, tá com a mão levantada aí, pode fazer a pergunta. Oi, professor, boa noite. Oi, boa noite. Deixa eu só ver aqui que eu só não peguei um pedacinho. Tutela cognitiva é a qual se busca a definição do quê? Do direito? Do direito, isso. Do que se quer buscar? Do direito afirmado em juízo, do direito que a parte alegou, né? Tá. Tutela cautelar, só para eu ter uma definição aqui anotada. A tutela cautelar, ela busca proteger a efetividade de um processo. Entendi. Proteger a efetividade de um processo. Isso. Que significa que protege que o processo seja, sei lá... útil. Cuidadosamente analisado, seria isso? Não, que assegura que o processo vai ser útil. Quando se identifica alguma situação de risco no processo, vou dar um exemplo. Quando o réu está dilapidando o seu patrimônio para não pagar, essa circunstância faz com que o processo possa não resultar em nada. Você condenar uma parte que não tem nada em nome dela, não adianta nada. Então, se o autor está percebendo que o réu está... Perdão? Sim, tô ouvindo. Se o autor está percebendo que o réu está eliminando o seu patrimônio, ele pode buscar uma tutela cautelar. Ele não busca o bem para ele naquele momento. Ele só quer que o juiz impeça que o réu elimine o seu patrimônio. Isso é uma tutela cautelar, tá? Então, ele busca assegurar a efetividade do processo. Porque ao final daquele processo que está em curso, é como se o autor dissesse para o juiz: excelência, se ele eliminar aquele patrimônio, ele vai colocar um nariz de palhaço no meu nariz e no do senhor. Nós vamos aqui gastar tempo e dinheiro meu, do autor e do Estado também, com os subsídios que Vossa Excelência recebe, para que ao final se julgue e se condene eventualmente. Imagine, Excelência, que Vossa Excelência condene o réu a me pagar. Se lá na frente ele não tiver bens, nós estamos aqui fazendo papel de palhaço. Então, para evitar que isso aconteça, Excelência, ele quer alienar o único bem dele. Tem uma fazenda. A única coisa que eu posso morder, que eu posso pegar para pagar, é a fazenda. Ele colocou a venda por 20% do valor. Só para me sacanear. Então faz o seguinte, não deixe ele vender, não. Percebam que isso é distinto, que o autor não pede o bem para ele. O autor não pede o direito material. O autor não pede a satisfação do direito. O autor pede uma providência que impeça um dano ao processo. Isso que é a efetividade do processo. Professor. Beleza? Beleza. Deixa eu só te perguntar mais uma coisa. Tutela cognitiva e você falou uma outra tutela depois. Aí depois você falou da cautelar. Qual foi essa do meio? Executiva. Executiva. Execução. Na tutela executiva. É já a busca material, né? A tutela executiva é aquela que transforma em realidade, né? Então, aí, resumidamente, na tutela cognitiva... Depois da jurisdição, então, né? Oi? Ela vem depois da jurisdição? Não, ela é a jurisdição também. Ela é um outro tipo de jurisdição. Essas são modalidades de jurisdição. Existe a jurisdição cognitiva, existe a jurisdição executiva e existe a jurisdição cautelar. Todas são jurisdição, só que são modalidades distintas. Esses são conceitos de TGP, né? Jurisdição é a atividade do juiz de julgar. Sim. Quando o juiz exerce jurisdição, ele está julgando. Mas ele pode julgar para dizer que o autor tem razão e condenar o réu a pagar ao autor 10 mil reais. Isso é uma tutela cognitiva. Falar em tutela e falar em jurisdição são sinônimos. Porque, na verdade, o termo é tutela jurisdicional. Tutela, proteção, uma proteção jurisdicional. Então, quando o juiz julga dizendo que o autor tem razão, isso é cognição, do qual nós falaremos nesse semestre aqui. É cognição porque ele só declarou que o autor tem razão. Ele definiu o direito. Isso é cognição.
Na execução, Beleza. na tutela executiva, se o réu não pagar voluntariamente aquilo que ele foi condenado, o juiz vai praticar atos processuais para agredir o patrimônio dele. Vai penhorar o bem dele, vai meter a mão no patrimônio dele, o equivalente a 10 mil reais, no nosso exemplo, evidentemente, e vai entregar para o credor. Vai entregar para o autor. Isso é execução. Então a diferença básica entre cognição e execução, que a cognição é abstrata, o juiz só diz quem tem razão. Na execução ele entrega o que o autor ganhou. Se o autor ganhou um carro, ele vai lá, pega o carro e entrega ao autor. Se o autor ganhou dinheiro, ele vai lá, pega o dinheiro e entrega ao autor. Se o autor ganhou uma obrigação de fazer qualquer, ele determina atos executivos para obrigar o réu a cumprir. Isso é execução. Maravilha. Tá? E a cautelar... maravilha. Então, a tutela executiva... Pode falar. Não, pode falar. Fala você. A tutela executiva... A tutela executiva é, no caso, aquela parte em que a gente diz que o juiz está executando a sentença. Seria isso? Isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Tá ótimo, então. Transformar em efeitos práticos, aquilo que ele afirmou. E a tutela cautelar é totalmente diferente dessas duas, né? A tutela cautelar, ela não dialoga com o direito material, né? A tutela cautelar, ela protege o processo. Ela é uma efetividade ao processo. Bom, deixa eu ver se eu consigo fazer de uma outra forma aqui, para evitar o risco de eu não ser, vamos assim dizer, entendido. Eu vou tentar compartilhar para vocês. Vamos ver, espero que apareça. Até agora funcionou bem, tá? Devo dizer que até agora funcionou bem. Eu vou compartilhar uma tela que é essa aqui que vai aparecer agora para vocês, tá? É a tela que eu uso lá no meu curso, é a tela que eu uso em alguns vídeos do meu canal do YouTube. Deixa eu só ver, tá aparecendo para vocês, não tá? Por favor, alguém me confirme aí com sim. Tá sim, sim, tá sim, já botaram bastante coisa ali, ótimo. Então, olha só, eu tenho uma mesa digitalizadora aqui e vou fazer uso dela. Nós temos o direito de ação. Antes disso, pegar uma outra aba aqui embaixo. Vou até inverter aqui para não gerar confusão. Ó, nós temos o direito de ação, que é o pontapé inicial do procedimento. Ao final, nós temos a jurisdição. E o que liga um ao outro é o processo. O direito de ação, ele é exercido em regra aqui no começo, tá? Mas ele pode ser exercido em um momento posterior também. Na verdade, nós temos o direito de ação sempre que houver a manifestação de uma pretensão em juízo. Sempre que o autor manifestar uma pretensão, não só o autor, né, qualquer das partes, uma pretensão, isso é decorrência do direito de ação. Lembro aos senhores que o direito de ação ele tem 3 elementos, que são as partes, a causa de pedir e o pedido. Esses são os elementos da demanda, que é algo muito importante. São os elementos da ação, elementos da demanda. Pois bem, a jurisdição, ela é prestada aqui no final, especialmente se for uma jurisdição de natureza definitiva. Mas é possível também que a jurisdição seja exercida em um momento anterior, nas hipóteses previstas em lei. Um dos exemplos é a tutela provisória, como a tutela antecipada. É apenas um exemplo, tá? Isso aqui tudo é conteúdo de TGP, é apenas um exemplo. Nós vamos aqui em processo civil 1 ver mais coisa sobre isso. E o processo é esse instrumento posto à disposição do Estado
para pegar o procedimento do momento inicial e levar até o momento final. Por isso que eu fiz menção ainda há pouco para vocês dessa natureza instrumental. O processo ele serve como um instrumento colocado à disposição do Estado para que o seu agente, o juiz, exerça jurisdição, para que o juiz julgue. Então, essa é uma visão muito resumida e bem representativa desses institutos que a teoria geral do processo estuda. O direito de ação, a jurisdição e o processo. Só aproveitando que eu fiz menção antes, só para deixar aqui, ó, meu quadro em sala de aula fica sempre meio zoneado assim mesmo, tá? Para forçar o aluno a prestar atenção. Lembra que um dos pedidos da ação, um dos elementos da ação é o pedido? É aqui no pedido que você verifica muito bem essa relação com que o juiz julga aquele tal daquele princípio da congruência, correlação ou adstrição, que nós fizemos menção ainda há pouco, tem hora que fica horrível. Agora eu vou voltar para cá. Então, nós vimos que tem o direito de ação, onde se manifesta a pretensão, o pontapé inicial. Do direito de ação, decorre o correspondente exercício da jurisdição. Mais uma vez, aquele princípio da congruência, da correlação e tudo mais. E nós temos como instrumento para que o Estado faça uso e possa exercer a contento a jurisdição, esse tal do processo. Aí, meus amigos, nós vimos que existem 3 espécies de tutela jurisdicional. Nós temos a cognição, nós temos a execução, são espécies, e nós temos a cautelar, da qual nós fizemos referência ainda há pouco. Se nós temos o princípio da congruência, que vincula a jurisdição ao que é pedido no direito de ação, para que o juiz exerça uma tutela de natureza cognitiva, o autor tem que ter solicitado o quê? Cognição. Para que o juiz exerça uma tutela executiva, o autor tem que ter solicitado execução. A mesma coisa em relação a cautelar. Isso aqui, meus amigos, sempre foi assim e continua sendo assim. Ok? Para que o juiz exerça a cognição, o autor tem que ter solicitado cognição. E isso sempre se deu por meio de um processo de conhecimento, que é o que nós estamos estudando nesse exato momento. Bem esse termo mesmo, ok? Para que exerça a execução, sempre teve que ter a solicitação pela parte da execução, o que se deu por um processo de execução. Sempre foi assim, processo de execução. A mesma coisa em relação ao processo cautelar. Acontece, meus amigos, que de um tempo para cá, desde 94 em diante, o nosso sistema processual passou por uma modificação. E eu vou procurar deixar isso claro para vocês. Porque se do ponto de vista científico, se do ponto de vista teórico, é muito bonito e muito legal termos cognição, 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 execução, 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 cautelar, cautelar, cautelar. Vejam que do ponto de vista científico, os conceitos estão bem agrupados. Isso é um quadro perfeito para um epistemologista, né? A epistemologia é a ciência que estuda as ciências. Então, na ciência, você tem que agrupar, né? Quando se fala em natureza jurídica, é uma questão de você botar na caixinha correta, agrupar na categoria conceitual correta. E isso que é feito aqui. Se do ponto de vista científico isso está muito bom, isso gerava um drama do ponto de vista prático. Por quê? Porque nós tínhamos um direito de ação, percorríamos um processo para que ao final conseguíssemos o exercício da
jurisdição. E vamos utilizar como início aqui o sistema do CPC de 73 raiz, vamos assim dizer. Lá em 73 mesmo, tá? Que é esse quadro que nós apontamos aqui. 3 conceitos distintos, com uma correlação clássica e clara entre eles. Mas nesse cenário, tinha aquele drama que eu mencionei ainda há pouco. Você imagina que o teu cliente te procura relatando que ou se envolveu em um acidente de trânsito, que ele teve um dano de 10 mil reais, para recordar aquele exemplo que nós tivemos, e a responsabilidade pelo acidente de trânsito foi da outra parte. Ele, seu cliente, ou você, mesmo fazendo uso dos seus serviços como advogado, ele pode meter a mão no dinheiro da outra parte? Ou ele tem que passar por uma decisão judicial? Ele tem que passar por uma avaliação do juiz, né? Tem que assegurar contraditório para outra parte. Então ele vai ter que mover uma ação pedindo a condenação da outra parte ali pagar os 10 mil reais. Vai ser uma ação de natureza cognitiva. Nós vamos falar da cognição melhor adiante. Mas a cognição sempre teve e continua tendo 2 elementos. Na cognição nós vamos juntar as alegações das partes e as provas produzidas. Então, nesse procedimento, o que nós investigaremos e analisaremos são alegações, chuva de alegação, e provas, chuva de prova. Aí o juiz vai tomar conhecimento disso. Olha, por isso tem esse nome, processo de conhecimento, porque o juiz deve tomar conhecimento desses elementos todos, para que ao final ele forme o seu convencimento, e quando ele tiver convencido, ele vai falar: chega, não precisa mais de prova, já vou julgar. E ao exercer jurisdição, imagine que ele julgou procedente o pedido. Ao julgar procedente o pedido, ele pode dar ao autor 1 milhão de reais? Não, ultrapassa os 10 mil. Ele pode dar ao autor a entrega de um carro? Não, não foi isso que ele pediu. O autor não pediu uma coisa. O autor pediu dinheiro. São os vícios da sentença de congruência que nós falamos ainda há pouco. Então ele julgou o procedente e condenou o réu a pagar ao autor 10 mil reais. Aí você, como advogado, lança a mão do telefone, liga para o cliente e fala assim: acabou o processo. Até cabia recurso, mas a parte nem interpôs recurso. Então não tem mais o que fazer. Isso que cabia recurso e não tem mais o que fazer, chama-se trânsito em julgado. Não sei se já apresentaram esse fenômeno para vocês. De todo modo, nós falaremos adiante. Eu não quero perder tempo com o trânsito julgado agora. Você, como advogado, liga para o cliente e fala assim: não tem mais o que fazer. Essa decisão que condenou aos 10 mil reais, ela é definitiva, ela é imutável. Pronto, você venceu, pode ficar tranquilo. O que naturalmente o cliente te diz? Que ele quer o dinheiro. Então, se acabou o processo, doutor, e se eu ganhei, cadê o meu dinheiro? Aí você, como advogado, tinha que falar assim, lá no CPC de 73, você tinha que falar assim: não, cara, você ganhou uma tutela cognitiva, que é apenas a afirmação do juiz que você tem razão. Aí o que a parte diz? Que eu tenho razão, eu já sei. Eu quero botar o dinheiro no bolso. Deixa eu só ver se alguém pediu a palavra ali, porque apareceu aqui um... Danilo perguntou: boa noite, professor. A ação está ligada ao princípio da inércia? Caso esteja, o autor move uma ação contra o Estado e não contra o réu, correto? Não, a princípio da inércia é uma outra coisa, que o artigo 2º do CPC é o fato de que o juiz não pode dar início de ofício ao procedimento. Ele não pode, juiz, começar o processo. O princípio da congruência ou da correlação, ela é uma vinculação da decisão com o que é o pedido na petição inicial, com o que é pedido no direito de ação, tá? Você fala: a ação está ligada ao princípio da inércia. Ela está ligada, mas tem mais coisa do que isso, né?
A inércia é uma das características da jurisdição. E o que você falou é verdade. O autor move uma ação contra o Estado. Na verdade, ele move uma ação, ele retira o... Eu já vou lhe dar atenção, tá, Kelly? Só um momentinho. Ele retira o Estado, o juiz, da inércia, reclamando uma providência em desfavor do réu. Tá? Diga, Kelly. Professor, rapidinho. Diga. Quando não há mais o que ser feito no processo e a outra parte não recorre, aí sim ocorre o trânsito em julgado, correto? Isso. Trânsito em julgado é a definitividade, é a imutabilidade. Isso. Tá? Mas a outra parte sempre vai ter o direito de recorrer da decisão, né? Sim, tem. Não existe assim. Uhum. Não existe assim uma decisão final, tipo, logo de. Claro, o juiz vai dar a sentença, mas eu sempre vou ter o direito de recorrer, correto ou não? Em geral, sim. Mas imagine, uma decisão do plenário do STF, você não tem pra onde recorrer, acabou. Você já está no órgão máximo da estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Então, sim, a decisão do juiz de entendi, primeiro... mas de primeira instância que eu digo. Sempre tem recurso, sempre cabe recurso. Maravilha. Tá? Tendo ultrapassado o prazo para a questão do recurso, aí sim, trânsito em julgado. E a parte não recorrer, aí é trânsito em julgado, né? Aí ocorreu o trânsito em julgado, exatamente. Tá? Mas já vamos tratar melhor do trânsito em julgado. Nada. Nós vamos tratar melhor do trânsito em julgado adiante, tá? Ele não é a figura principal desse nosso conceito aqui, não. Eu só quis mostrar que você liga para o cliente para deixar ele super tranquilo, dizendo que não tem mais o que fazer, mas esse deixar ele super tranquilo não é o que ele quer. Porque claro que a parte não vai a juízo para receber uma folha de papel, nem um arquivo em PDF. O que ele quer é o dinheiro. Doutor, transfere para minha conta. E você fala, não, mas eu não estou com esse dinheiro ainda. A outra parte não pagou. O juiz só condenou ela a pagar. Aí o que é a parte de jeito? Então falta o quê? Então dá teu jeito aí. Eu quero dinheiro, me dá o dinheiro. Eu te contratei para você me dar o dinheiro. O juiz fala que eu tenho razão, para mim não adianta nada. Eu já sabia. A parte fala isso mesmo, tá, gente? Que eu tenho razão, eu sei desde o começo, pô. Cadê meu dinheiro, doutor? Um dos motivos pelo qual eu acho que o advogado é tudo safado. É uma questão de falha sistêmica, inclusive. Aí você fala para ela, não, olha só. Para que isso lá em 73, tá, meus amigos? Para que a gente busque esse dinheiro, que é o que realmente você quer, nós vamos ter que entrar com um outro processo. Por que outro processo? Porque para buscar a execução, que é o efeito prático, é o dinheiro cair na conta, você tem que pedir execução para o juiz te dar execução por meio de um processo de execução. Bonitinho do ponto de vista teórico, né? Mas olha o drama do ponto de vista prático. Você deveria entrar com um outro pedido, movendo uma outra ação, para que o Estado percorresse um outro procedimento e ao final te prestasse a jurisdição, a decisão, e isso tudo se daria por meio de um outro processo. Você então iria pedir execução, e isso daria ensejo a um outro processo, o tal do processo de execução. Só que o que você deveria falar para essa parte, que já não estava muito satisfeita, porque ela ganhou, mas ainda não levou? Você devia falar para ela assim, ó, nós vamos ter que entrar com um outro processo, não é? É um novo processo. Não é o mesmo desse antigo, é um outro. Esse primeiro já começou, já se desenvolveu e já acabou. É finito. Agora vai começar um outro processo de execução. Para entrar com um processo, você tem que me dar dinheiro para pagar as custas judiciais. Um dos deveres das partes. Quem adianta as custas é a parte autora. Então ela já sofreu um prejuízo de 10 mil, ela já pagou teus honorários contratuais, ela já teve que te dar dinheiro, na verdade teve que pagar ao Estado custas iniciais, custas judiciais. E ela só vê o dinheiro sair do bolso dela. E até agora não entrou nada. Olha o drama. É porque é outro processo. É verdade, e nós veremos aqui, que um ato que representa a jurisdição é a sentença. E na sentença,
um dos efeitos da condenação é justamente o ressarcimento das custas iniciais. Então, quando o juiz condena a pagar os 10 mil reais, a título de principal, vamos assim dizer, nunca é só 10 mil reais. É 10 mil reais mais correção monetária, mais juros de mora, mais as despesas processuais que a parte antecipou. Então, quando ele for executado, ele não vai perder 10 mil reais. Nunca é o que está na sentença, é sempre muito mais do que aquilo. Que tem um montão de penduricalha, um montão de verba incluída, como essa das custas aqui. Mas percebam, vamos chutar, aqui ela teve que antecipar 1.000 reais a título de custas. Aqui embaixo ela vai ter que antecipar novos 1.000 reais a título de custas. Então o prejuízo dela só aumenta. Quando ela for executar, ela vai até conseguir se ressarcir disso tudo. Mas quem disse que ela vai conseguir? Até agora ela não conseguiu. Isso era um motivo de extrema insatisfação. O sistema era falho nesse sentido. E tem um outro problema, ainda maior. Porque se a parte tivesse dinheiro para pagar isso aqui, para antecipar, e no final ela fosse ressarcida, aí ela se reembolsava. E se reembolsava com correção monetária e com juros. Isso poderia... Claro que para quem não tem dinheiro é um drama. Mas vamos supor, um cara que dinheiro não é problema. Então, esse aspecto não seria um grande problema. Mas nós temos um outro elemento que acontece mais ou menos nesse momento aqui do processo e que é essencial para o desenvolvimento do processo. Um dos pressupostos processuais, nós não temos tempo para ficar de suspense aqui, que é a citação. Em observância ao contraditório, vejam lá o que prevê o artigo 238 do CPC. Citação é o ato pelo qual são convocados para o processo o réu, o executado. Então, para que o réu seja integrado, para que o sujeito passivo, né? Pode ser o réu, aqui em cima é o réu. Aqui em cima também teve uma citação. Mas foi uma citação para tornar válida esse processo. A citação é um pressuposto processual de validade. Matéria de TGP 2. Para que esse processo de baixo, que é um outro processo, seja válido, também precisa de citação. O que acontecia muito costumeiramente? O autor, o réu que foi condenado aqui, no exercício da jurisdição do processo de cima, ele fugia. E o processo de baixo não podia avançar porque estava pendente a citação. Então, tudo isso, meus amigos, para mostrar para os senhores que essa dicotomia entre os processos sempre foi um grande problema. E lá, eu estou falando lá em 73 originariamente. Para complementar isso aqui, vamos supor que aparecesse um problema aqui, ou um problema aqui. Pode ser tanto na tutela cognitiva ou na tutela executiva, que tornasse um risco de efetividade do processo. Isso fazia surgir a necessidade de uma outra ação, um outro processo, uma outra jurisdição de natureza cautelar. Aconteceu aqui embaixo, ou aconteceu nos dois, pode acontecer nos dois momentos. Você vai pedir um outro direito de ação para que percorra um processo e ao final o juiz julgue um outro processo de natureza cautelar. Percebam que nós poderíamos ter 3 ou até 4 processos para resolver um problema só. Um drama da vida, que era a reparação de dano, de um prejuízo que você sofreu. Podia ser que você devesse mover 3 ou 4 processos. Um processo de conhecimento, eventualmente pode surgir a necessidade de uma cautelar nesse processo de conhecimento. Um outro processo de execução, que já é o terceiro processo, e que pode eventualmente, a cautelar é eventual, né? Vai depender se vai acontecer um problema ao processo. Já seria um quarto processo. Então, meus amigos, percebendo esse problema do ponto de vista prático, o CPC de 73, ele foi modificado por algumas leis. Nós tivemos, em primeiro lugar, a edição da Lei
8954 de 94, que alterou o artigo 461 do CPC de 73 quanto às obrigações de fazer e de não fazer. Depois nós tivemos a edição da Lei 10.444 de 2002, que introduziu o artigo 461-A, também ao CPC de 73, para modificar a realidade da obrigação de entrega de coisa, ok? E por fim, nós tivemos a Lei 11.232 de 2005, que modificou o sistema de execução de modo geral para incluir os artigos 475-A ao 475-R do CPC de 73, agora em relação à obrigação de pagar quantia. Então percebam aqui que a modificação no CPC de 73, ela foi paulatina, ela foi progressiva. O legislador foi alterando aos poucos. Primeiro, uma espécie de obrigação. Aqui é menos incidente, que ocorre menos. Vamos testar e vamos ver como é que vai ficar. Depois a outra, para entrega de coisa. E depois deixou para o final. Foi muito sábio aqui o legislador. Deixou para o final a tutela da obrigação de pagar, que é a mais comum e teria um impacto muito maior. E qual foi essa modificação? Vejam, ainda no CPC de 73, que começou em 94 e terminou em 2005. Que modificação foi essa? Foi isso aqui, meus amigos. A possibilidade de junção desse fenômeno aqui e desse outro fenômeno aqui em um único processo. E aí nós passamos a ter o processo chamado de processo sincrético. Processo sincrético é aquele que empreende um sincretismo, uma junção, uma mistura. Então agora o cliente te procura, fala que sofreu um dano de 10 mil reais, você vai a juízo, dá início a um processo e ao final desse processo você recebe uma jurisdição. O réu condenado, então aqui você pediu 10 pila, aqui você recebeu as 10 pila, 10 mil reais. Só que você não embolsou ainda o que o teu cliente quer embolsar. O que você precisa fazer então? Pedir execução. Mas você vai pedir execução em outro processo? Não. Aquilo que era feito aqui em outro processo, esse processo de execução, com um pedido de execução, uma jurisdição executiva, ele foi incorporado aqui. Então nós passamos a ter... Como é que eu vou botar aqui? Eu vou botar assim mesmo. Você vai mover um requerimento executivo. O requerimento executivo é uma manifestação do direito de ação, tá? É uma decorrência do direito de ação. Para que ao final o juiz exerça novamente jurisdição. Então nós temos uma primeira fase de conhecimento. Nós passaremos a ter uma outra fase de execução. E tudo isso desenvolvido em um único e mesmo processo, que é o tal do processo sincrético. Não há necessidade, quando do desempenho da atividade executiva posterior à condenação inicial, de um novo processo. Então, aquele problema das custas não tem. Aquele problema
da citação, não tem, porque a citação se deu aqui, na fase de conhecimento. A citação do processo. Mas a fase de execução não está no mesmo processo? Então esse processo aqui, ele já é válido em relação à citação. E ele vai continuar válido aqui. Então, meus amigos, essa mudança, ela traz uma efetividade ao processo. Sempre que se fala em efetividade do processo, significa dizer que ele é útil, que ele transforma e que ele entrega a realidade. Ele não é meramente formal, ele é efetivo. Deixa eu ver se tem alguém perguntando. Danilo, diga aí, Danilo. Gente, quando eu estiver lá na tela, eu não consigo ver o que vocês estão falando aqui, tá? Agora que eu estou vendo aqui no chat. O Brendo fala, o processo de alimentos é cognitivo. Sempre que for a investigação, se tem razão ou não o que a parte está falando, isso é conhecimento. E depois ele diz, a execução de alimentos é execução. O próprio nome diz, é exatamente isso, tá? A Kelly pergunta, e se houver gratuidade de justiça? Aí, naturalmente, não tem a exigência de pagamento de custas, tá? É uma exceção, é um direito da parte hipossuficiente. A Liliane diz que não aparecia e eu não sei bem o que é. Não entendi. E o Danilo diz, essa cautelar precisa ser provocada para que não seja violado a imparcialidade do juiz? Sim. Caso o réu já tenha vendido seu patrimônio a posteriori da demanda, mas a priori da tutela cautelar, poderá ser declarado a litigância de má-fé do mesmo, podendo a venda ser considerada inválida. Aí, o que é esse seu demanda? Se o réu alienou o bem depois da demanda, no curso da demanda, eu imagino, né? Mas a priori da tutela cautelar, você está dizendo antes da tutela cautelar? Não, aí não temos assim de início imediatamente uma configuração de uma má-fé, tá? Você vai ter que utilizar de outros institutos, como por exemplo a fraude contra credores. Você pode alegar uma fraude contra credores, mas dá um pouco mais de trabalho, tá? Agora, se ele aliena, mesmo tendo a ordem de proibição, aí ele está mais encrencado, aí ele é litigante de má-fé. Danilo, você está com a mão levantada? Você quer fazer alguma pergunta? Posso seguir? Vou baixar sua mão aqui então, tá, Danilo? Vou baixar aqui para tirar o negócio. A Liliane pergunta, o trânsito em julgado antes da fase de execução, se ele ocorre antes, pode ocorrer antes ou não. Em regra, ele ocorre, em regra a execução se dá depois do trânsito em julgado. Mas nós temos um instituto chamado execução provisória, tá? É a execução que se desenvolve paralelamente ao seu recurso que está no tribunal sendo analisado. Mas os senhores verão isso lá em Processo Civil 4, tá bom? Então, olha só, nós estamos aqui em um cenário do CPC de 73 reformado, modificado por essas leis que eu passei aqui para vocês, tá? Então, se essa é uma obrigação de pagar, como é o caso aqui, nesse exemplo ele foi a partir de 2005, tá? Até 2005, na obrigação de pagar, 2 processos distintos. A partir de 2005, CPC de 73 ainda, não é um novo CPC, é o CPC de 73. Ele foi reformado por aquela lei e passou a tudo a ser desenvolvido em um mesmo e único processo, que é um processo sincrético. Mas atenção aqui. E se por algum acaso surgir algum risco à efetividade do processo aqui? Ou se surgisse algum risco de efetividade do processo aqui? Isso resultaria na necessidade de um outro processo, que seria um processo cautelar, tanto em um caso quanto em outro. Então percebam bem, meus amigos, essas reformas aqui, que modificaram o CPC de 73,
elas não trataram da cautelar. A cautelar ficou de fora. Eu costumo dizer que deixou o rabo de fora. O legislador foi muito sábio aqui. Ele foi mexendo de pouquinho em pouquinho. Primeiro na obrigação de fazer e não fazer, depois na obrigação de entrega de coisa, depois na obrigação de pagar e depois na tutela cautelar. Esse depois na tutela cautelar é quando? Olha aqui. Nós passamos a ter, com o CPC de 73 reformado, esse tal desse processo sincrético. E a cautelar continuou como processo autônomo. O CPC de 2015, ele manteve essa lógica de processo sincrético, o sincretismo processual, é como nós desenvolvemos nosso processo hoje em dia, e ele deu um passo além. Ele deu um passo além, acabando com o processo autônomo cautelar. Só tem uma observação aqui do processo autônomo cautelar, que é a tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Na tutela cautelar requerida em caráter antecedente porque ela é proposta aqui, ó, antes mesmo do início do processo, antes mesmo do pedido principal. Então, como ela é antecedente, vai ter um processo que vai se iniciar para tratar só de cautelar. Tá? Esse é um caso excepcional. Tirando esse caso excepcional, com o CPC de 2015, então, ó, vou botar aqui, ó, esse aqui é o CPC de 73 reformado. Essa realidade aqui, tá? Com o CPC de 2015, essa discussão se daria aqui mesmo, nesse processo. Essa discussão sobre a cautelar se daria aqui mesmo, incidentalmente ao processo em curso. Então, o CPC de 2015, veja como é que nós fomos numa linha evolutiva. Eram 3 processos distintos. Aí depois começou numa obrigação, numa outra obrigação, a ser resolvido cautelar mais execução em um mesmo processo. O que se chamou à época de processo sincrético. O CPC de 2015 manteve esse sincretismo processual e deu um passo além, dizendo que quando você tiver uma discussão cautelar em curso num processo, você não vai precisar mais de um processo cautelar. Você vai discutir isso incidentalmente. Você está aqui executando, quase botando a mão no dinheiro. Aí você descobre que ele transferiu todo o patrimônio para o laranja. Ou que ele está em vias de transferir o patrimônio para o laranja. Você quer uma proteção ao processo. Você pode pedir a cautelar? Pode. O juiz pode te dar a cautelar? Pode. E ele vai fazer isso aonde? No outro processo? Não. Ele vai fazer nesse mesmo processo aqui. A discussão da cautelar passou a se dar, portanto, de modo incidental, em curso no mesmo processo. A Michelle perguntou se pode voltar para outra tela. Acho que voltei, né? Agora eu estou aqui. Vocês estão vendo a tela? Eu estou escrevendo. Ah, imagino que seja essa outra tela aqui. Então veja se tira a foto aí. Também vai ficar disponível esse vídeo, tá, gente? Pode pegar lá a qualquer momento e dar a pause e tirar foto. Tá bom? Essa característica aqui de não existir mais tutela, processo cautelar, eu chamo a atenção dessa hipótese aqui de uma tutela cautelar em caráter antecedente, tá? É o único caso em que ainda subsiste. E outra consideração, eu não falei que a cautelar morreu de todo. A parte continua podendo pedir uma providência cautelar. O juiz continua podendo conceder uma tutela cautelar. Mas isso não gera um outro processo autônomo. A discussão se dá incidentalmente. No meu livro, eu tratei esse fenômeno do CPC, que manteve o processo sincrético e deu um passo além, acabando com a cautelar, como sendo a teoria, vigora atualmente a teoria do processo único. Tudo resolvido em um único processo.
Então, nesse cenário que eu mostrei para vocês ali, no mesmo processo, você teria cognição, execução e cautelar. Isso para atender a uma necessidade de efetividade do processo. O processo deve ser um instrumento de concretização da pretensão da parte. Ok? Pegaram isso? Só um minutinho, eu já vou aí